Aqui é a Nutri Carmela e você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. As medicações para emagrecer estão cada vez mais em alta e eu vim aqui trazer através desse vídeo hoje, no episódio do Aprenda a Comer, um pouco sobre cada medicação, já que você está aí cogitando usar medicamentos para emagrecer e também, claro, a minha visão de nutricionista e a minha visão de 10 anos de atendimentos a pessoas acima do peso. Então vamos lá. A sibutramina, né, que é uma medicação já que foi muito conhecida e muito utilizada já para emagrecer, hoje em dia já não está sendo tão utilizada, mas foi muito utilizada pelos médicos alguns anos atrás. E essa medicação ela foi muito famosa por retirar quase que completamente a fome do paciente, fazendo com que ele tivesse sim um resultado de emagrecimento, porém com sérios efeitos colaterais. Então, a sibutramina, ela tem uma ação ali que aumenta muito a noradrenalina, que é uma substância que faz com que o paciente ele fique mais ansioso e ela pode, inclusive, levar a casos de ansiedade, pensamentos suicidas e até mesmo morte súbita. Então, a sibutramina hoje em dia está até deixando de ser utilizada por conta disso, por causa dos sérios efeitos colaterais que ela trouxe para o paciente e principalmente não levando, claro, a um emagrecimento duradouro, porque até como os efeitos colaterais eles são muito delicados e muito difíceis de suportar, muitos pacientes acabam por abandonando a sibutramina. Você já usou essa medicação? Como que foi para você? Comenta aqui embaixo para a gente saber. E, gente, se você já gosta desse assunto sobre emagrecimento, sobre excesso de peso, se você quer mudar a sua comida e através da mudança da sua comida transformar a sua vida, o podcast Aprenda a Comer é pra você. Então, se inscreve aqui no meu canal que todas as semanas a gente traz os melhores e mais atualizados assuntos sobre isso aqui no nosso canal, certo? Bom, já a medicação Orlistat também foi uma medicação bastante utilizada. Eu, particularmente, não gosto dessa medicação, já tive vários pacientes que chegavam para mim utilizando essa medicação. E o que acontece? O Orlistat, ele age fazendo com que o paciente não absorva as gorduras da alimentação. Só que isso não é necessariamente bom, não é algo necessariamente bom para o paciente. Por quê? Existem gorduras que também são boas. E a gordura no organismo, ela é a principal formadora de hormônios também. E também existem vitaminas que são solúveis em gordura, como é o caso da vitamina D. Gente, eu já tive uma paciente, eu me lembro, que ela estava com a vitamina D muito baixa e ela estava tendo sérios problemas por conta dessa deficiência de vitamina D. Ela estava sendo suplementada e não estava adiantando essa suplementação para ela. E aí eu fui investigar e ela estava em uso dessa medicação Orlistat. O que acontece? Como a vitamina D é uma vitamina que a gente chama que é lipossolúvel, ela é solúvel em gordura. Ou seja, se você não está consumindo gordura, se você está excretando essa gordura, você também está excretando a vitamina D junto, é claro, e outras vitaminas que também são lipossolúveis, como a vitamina E. Então, esse quadro todo, ele pode gerar um prejuízo muito grande para o paciente. Por quê? Deficiência de vitaminas e minerais levam também a um corpo, a um organismo em desequilíbrio. E organismos em desequilíbrio não querem emagrecer, porque a gordura para o nosso corpo é uma proteção, certo? Então, o corpo, ele não quer abrir mão da proteção dele se ele acha que você não está saudável. E aí, o que pode acontecer é que você, em uso desse Orlistat, pode até mesmo gerar um efeito rebote, fora os efeitos colaterais também que você tem com o uso dessa medicação. Diarreia, muito mais produção de fezes. Eu já tive pacientes, inclusive, que se queixaram de ter ali uma incontinência fecal durante o dia, fezes muito gordurosas, geralmente com odor muito forte, então acaba sendo uma medicação que o uso ali é muito difícil de ser prolongado, certo? Bom, a gente tem também uma medicação muito famosa, que é a liraglutida, também conhecida como Saxenda. O problema dela é que o custo dela é muito alto e ela promete um emagrecimento ali relativamente baixo, comparado, claro, ao custo-benefício dessas medicações, né? Então, essas medicações, elas costumam sim ter um preço elevado, tá? E aí pode ser que não seja também para todos os públicos. Eu tô passando aqui sobre cada medicação para vocês entenderem, mas eu já vou dar a minha opinião e vou falar um pouco sobre para quem que é essas medicações também e o que acontece no pós-uso dessas medicações, é claro, tá? Bom, a gente tem também a semaglutida, que está muito em alta agora no momento, também conhecida como Ozempic, e também uma outra medicação aí que é
igual, né, que é o Wegovy, também utilizado. Pode ser uma medicação muito moderna, porém é claro que existem também efeitos colaterais. E também não é para todos os públicos utilizar ali um Ozempic. Eu não sou 100% contra essas medicações, mas esse Ozempic, o que pode acontecer com o paciente, né? Como é uma medicação que atrasa o esvaziamento gástrico, o paciente acaba optando por, muitas vezes, ficar até mesmo sem comer. E o objetivo da medicação não é que o paciente fique 100% sem comer, e sim que ele coma e coma com qualidade, o que não acontece na maioria dos casos. E aí muitos pacientes acabam por não comer também, não consumir a quantidade adequada de proteínas, fazendo com que tenha uma perda muito importante de massa muscular, que futuramente pode atrasar o metabolismo, fazendo com que provoque um efeito rebote também dessa medicação, certo? Fora que também existem alguns outros efeitos colaterais, como queda de cabelo, como enjoo, como refluxo. Então também já tive vários pacientes que descontinuaram a medicação por não conseguir manter devido aos efeitos colaterais que não eram tão confortáveis, né? Nenhum efeito colateral, é claro, é confortável, mas não eram toleráveis, né? Vamos dizer assim, a palavra que se adapta melhor, certo? Fora que também é uma medicação com alto custo, né? Mas é uma medicação também muito indicada para diabetes, certo? E agora, por último, temos o Mounjaro, que foi uma medicação recentemente liberada no Brasil, e agora todo mundo tá achando que esse Ozempic, Mounjaro é milagre, essas canetas emagrecedoras são milagre para o processo de emagrecimento e talvez seja a cura para a obesidade. Será? Bom, já vou dar minha opinião em relação a isso. Então, o Mounjaro, né, que é a tirzepatida, ela promete ser a nova bariátrica, talvez até mesmo descontinuar aí a cirurgia bariátrica, porque tem uma grande perda de peso, uma perda de peso bem significativa, mas também tem efeitos colaterais, como, por exemplo, problemas intestinais, então tanto diarreia quanto prisão de ventre, enjoo, dor forte, abdominal e por aí vai, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês um resumo aqui breve de cada medicação, mas claro que eu também quero dar a minha opinião como nutricionista e como terapeuta nutricional que já atuo com obesidade há 10 anos, certo? Bom, a minha opinião principal sobre essas medicações é o seguinte: essas medicações elas não são para qualquer um, muito embora eu não seja 100% contra esse tipo de método, tá? Eu acho que é muito problemático quando a gente generaliza algo, então a gente fala, uma medicação para emagrecer não é boa para ninguém, assim como o jejum intermitente é bom para todo mundo. Isso é uma conduta muito problemática na área da saúde, tá? Porque as pessoas elas são únicas, elas são individuais, elas são pessoas que cada um tem as suas características, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades. Então é muito problemático quando a gente generaliza uma conduta para todas as pessoas, e é por isso que eu não sou 100% contra a cirurgia bariátrica, não sou 100% contra o uso dessas medicações, porém eu também, da mesma maneira, não acho que todas as pessoas deveriam usar que estão acima do peso, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho visto hoje na minha prática clínica, né? Então, tô acima do peso, já sou indicativo para usar o Ozempic, já sou indicativo para fazer o uso do Mounjaro? Não necessariamente, tá? E eu vou te dizer o porquê. Então, é muito importante que você tenha a seguinte consciência, tá? Como que tá o seu estado atual com obesidade? Esse seu desconforto hoje, ele é um desconforto muito intenso a ponto de você assumir o custo-benefício, o custo dessa medicação, e ao mesmo tempo, não estou falando só aqui do custo financeiro, tá? Eu estou falando também do custo para a sua saúde, do custo de efeitos colaterais, certo? Mas também antes eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você de fato já tentou mudar o seu estilo de vida? Você já tentou fazer uma mudança comportamental? Ah, Carmela, já tentei 1 milhão de vezes, já fiz várias dietas. Mas eu não estou falando aqui para você de fazer várias dietas por conta própria. Eu estou te perguntando se de fato você fez um acompanhamento, você fez um tratamento nutricional com um profissional capacitado, né, para o seu caso, um profissional que te acolha, um profissional que te trate de forma humanizada, que inclusive é a forma que a gente trabalha aqui na Clínica Afetiva, que é a minha clínica. Então eu sou fundadora aqui da Afetiva, e aqui a gente tem 3 pilares de tratamento, que é a nutrição, a gastronomia e a psicologia. Então, dentro de uma equipe multidisciplinar, a gente usa também estratégias da psicologia para mudança de comportamento alimentar, estratégias da gastronomia para aumentar o prazer do paciente a comer e ele de fato passar por uma reaprendizagem alimentar.
Será que você já fez um tratamento como esse? Ou você só tirou um alimento, cortou isso, cortou aquilo e já simplesmente falou que o emagrecimento não é pra você e você precisa sim de bariátrica, e você precisa sim de um Mounjaro, você precisa sim de um Ozempic, certo? Então isso são questões para você refletir, tá? Uma outra coisa que é muito importante é a condução e o suporte no tratamento. Gente, eu trabalho há 10 anos com obesidade, com excesso de peso. E uma das coisas que eu vejo que mais faz diferença no tratamento bem sucedido de um paciente com excesso de peso é o acompanhamento, o suporte, o aconselhamento nutricional, o apoio. Gente, isso faz total diferença, se não for 80% do tratamento, tá? É muito pesado lidar com excesso de peso, lidar com todas as dores que envolve estar acima do peso, e você não precisa passar por isso sozinha e nem merece, e você nem vai conseguir alcançar o seu resultado dessa forma, certo? Então, isso é muito importante você colocar em questão. E um terceiro ponto, que é muito importante você colocar em questão, é que, embora você esteja usando essa medicação ou esteja cogitando utilizar, né, não sei qual que é o seu caso, inclusive coloca aqui pra mim embaixo que eu quero conhecer um pouco mais de você. E se você tiver uma sugestão de tema que eu ainda não trouxe aqui no episódio, no podcast Aprenda a Comer, vai ser um prazer muito grande gravar um episódio especificamente pra você. Então conta aqui pra mim que eu gosto muito de conhecer sobre vocês, tá? Então, é muito importante que você tenha em mente que, independente do método que você escolher, seja cirurgia bariátrica, seja Ozempic, seja Mounjaro, seja qualquer outra medicação ali para emagrecer, você não está imune da sua mudança de estilo de vida. Gente, isso já é documentado há muitos anos cientificamente, que o padrão ouro no tratamento de obesidade é a mudança comportamental. Então, você precisa ter muito bem isso em mente, que seja cirurgia bariátrica, você não está isento de fazer o tratamento nutricional, de mudar o seu comportamento perante a comida, de mudar crenças e pensamentos que você tem a respeito dos alimentos, de mudar a sua postura em ocasiões sociais, de mudar anos de sedentarismo, mudar a sua relação com a atividade física, de você mudar crenças, por exemplo, que você tem que raspar o prato. E é muito importante você ter em mente que caneta emagrecedora nenhuma vai fazer isso por você. Caneta emagrecedora nenhuma vai preservar sua massa muscular. Caneta emagrecedora nenhuma vai organizar a sua geladeira, vai organizar a sua rotina alimentar, vai te ensinar a priorizar a sua própria saúde, comer sim nos horários e ter uma rotina alimentar, apesar do seu trabalho ser muito puxado, apesar da sua rotina ser muito desgastante. Caneta emagrecedora nenhuma vai fazer com que você pare de descarregar todas as suas emoções e frustrações na comida no final do dia, parar de usar a comida como forma de recompensa. Nada disso que eu estou te falando, caneta emagrecedora nenhuma é capaz de fazer por você. Caneta emagrecedora nenhuma vai desenvolver em você uma autoconfiança, uma sensação de capacidade por você ter conseguido algo importante. Sabe, gente, muitas pessoas falam, eu tenho pacientes aqui na clínica afetiva que já emagreceram 60 quilos sem precisar de medicação, sem precisar de cirurgia. E uma das principais mudanças, transformações que eu vejo nessas pessoas é a autoestima que elas desenvolvem. Mas isso não é só por questões estéticas, tá? Isso é também por você perceber o quanto você é capaz de mudar algo que você achava que não era capaz, de algo que você carregou durante toda a vida, como, por exemplo, a briga contra a balança, sabe? Questões muito importantes em relação a você, de você sentir que você consegue, que você construiu algo importante e a partir disso você consegue construir uma autoestima muito saudável. E isso também é claro que caneta emagrecedora nenhuma fará por você, certo? E também não vai tratar o seu comportamento alimentar beliscador, comportamento alimentar inconsciente, que são padrões de comportamento alimentares disfuncionais que a gente trata aqui, inclusive, na clínica afetiva. Outro ponto importante é que se você for um paciente, um indivíduo que for portador da compulsão alimentar, você também precisaria de uma outra medicação para o transtorno da compulsão alimentar periódica. Então essas medicações elas não são indicadas 100% ali para o transtorno da compulsão alimentar periódica. Então eu já tive pacientes que usaram sim a medicação para emagrecer e a impulsão por comer não sanou, muito embora a fome tivesse sanado. Só que olha só que importante, a gente não come só por fome, a gente come por prazer, a gente come para socializar, a gente come descontando em comida. Então esses comportamentos, quando você não trata, muito embora esteja tomando, esteja fazendo uso dessas medicações, você não vai alcançar um resultado efetivo, um resultado duradouro, né, certo? Então é claro,
A obesidade é uma doença crônica e precisa de tratamento por toda a vida, mas ela tem controle. E você é sim capaz de desenvolver autonomia, né, nessa doença, né, de você conseguir fazer suas escolhas alimentares, de você conseguir manter um peso saudável, sair daquela dor toda de vergonha de tirar foto, vergonha de sentar numa cadeira muitas vezes, medo de olhar no espelho, não se sentir à vontade com você. E eu concordo, você não merece viver essa vida cansada o dia todo, mas você também precisa entender que você precisa tratar as causas do que te levou a esse cenário, sabe? Porque senão você sempre vai viver apagando incêndio, sabe? Vai viver apagando incêndio numa casa que está prestes a pegar fogo a qualquer momento. E isso é a obesidade, ela pode voltar. Você precisa ter consciência que se você não mudar todas as causas que te geraram esse excesso de peso, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde, tendo você usado a melhor medicação, a medicação mais moderna, porque o que eu quero dizer é que a solução está em você. Você não tem culpa de ter desenvolvido excesso de peso. Estamos vivendo hoje a maior pandemia que o mundo já enfrentou, que é de obesidade. Mas você tem sim a responsabilidade, você tem o direito e você merece tratar esse problema e se sentir melhor com você mesmo de novo, tá? Inclusive, se você quiser ajuda para tratar, a nossa equipe está super preparada para te receber aqui na Clínica Afetiva, seja você de qualquer lugar do Brasil, tá? Clica aqui embaixo e fala com a minha equipe que a gente vai indicar o melhor tratamento para você, certo? Então, tudo isso são questões para você pensar. E lembrar o seguinte, que uma hora você vai ter que parar com essa medicação. E nesse momento, será que você está preparada? Será que você aproveitou esse momento da medicação não só para emagrecer, e sim para construir uma vida nova? Se você, sim, aproveitou esse momento para construir uma vida nova, aí com certeza você vai chegar bem sucedida no processo de emagrecimento. Gostou desse vídeo? Então, eu espero que você compartilhe com o maior número de pessoas, de amigas que estejam pensando em usar essa medicação e tendo você decidido que sim ou que não, volta aqui para me contar depois o que você achou desse vídeo ou depois que você usou a medicação ou que você resolveu não utilizar a medicação e optou por formas aí mais naturais de mudar mesmo a sua vida. Conta aqui para mim depois o que aconteceu com você, que vai ser um prazer muito grande enriquecer aqui esse momento com o seu comentário, tá? Vejo vocês no próximo episódio do Aprenda a Comer. Um grande beijo e tchau, tchau. Excesso de peso, comer emocional, efeitos sanfona, pode ou não pode comer, se resolve aqui, aprendendo a comer.